Olá meninos, boa tarde. Então hoje nós vamos iniciar o nosso conteúdo. Hoje a gravação completa já é aula 1 e 2, tá? Amanhã a gente continua a partir da aula 3. E aí nós vamos fazer, né? Só pincelar que eu dei uma olhada nos slides da professora anterior e ela já fez bem legal essa parte introdutória com vocês. Então, vou só dar mais uma pincelada e aí a gente vai começar a falar das doenças ocasionadas por bactérias. Inicialmente, é importante eu falar para vocês que eu sempre faço essa divisão na parte de microbiologia. Eu coloco, vocês sabem que os micro-organismos e a parasitologia a gente vai dividir por classes, né? Então, existem as doenças ocasionadas por bactérias, as doenças ocasionadas por vírus e as doenças ocasionadas por fungos, dentro da microbiologia. Dentro da parasitologia, tem as doenças ocasionadas por protozoários, por eumintos e por artrópodes. Então, o que eu faço? Eu divido, eu começo falando das doenças ocasionadas por bactérias. No caso da estética, eu foco mais para a parte tegumentar, pele, cabelo. E aí, quando eu vejo que a gente tem um pouquinho mais de tempo, eu entro em outras patologias, acabo falando de outras patologias para nível de conhecimento de vocês e para saber como se prevenir também. Então, a gente vai começar, depois que a gente fizer a parte introdutória, a falar dessas doenças ocasionadas por bactérias. Então, vamos falar, terminando a parte de doenças ocasionadas por bactérias. Aí nós vamos entrar na virologia, falar um pouco dos vírus e das doenças ocasionadas por vírus. Posteriormente, nós vamos falar dos fungos e as doenças ocasionadas por fungos. E sempre a gente vai voltar essas doenças mais para a questão de pele, mucosa, né, que é o que vocês costumam lidar com uma frequência maior. Então, vamos aí iniciar a parte introdutória. A palavra microbiologia, ela deriva do grego micros, pequeno, bio, vida, e logos, ciência, né? Então, é a ciência que estuda organismos microscópicos, ou seja, invisíveis a olho nu, e suas atividades biológicas benéficas ou maléficas ao organismo. Então, a microbiologia, ela se torna de suma importância para a estética, né, para o curso técnico em estética, não somente por existir micro-organismos que vão auxiliar no tratamento de beleza, como até mesmo vão preservar a resposta, as defesas do organismo, mas também porque é uma forma do próprio profissional conseguir identificar infecções, se prevenir que essas infecções sejam transmitidas para outros clientes, né? Então, isso é importante, por isso que é importante estudar a microbiologia no curso técnico de estética. E a pessoa passa a ter até mais higiene, né, ou mais cuidado quando começa a realizar os seus procedimentos de cuidados com cabelo, com pele, até maquiagem, né? Passa a ter um cuidado melhor no tratamento de depilação, nos cuidados com a depilação. Então, o profissional passa a se preservar e, com isso, a preservar também os clientes. E aí eu vi que a professora falou um pouco do histórico, né? E a gente só vai pincelar aqui que o tempo da bacteriologia se inicia por volta de 1880, com o trabalho de Louis Pasteur e Robert Koch, né? Então, Louis Pasteur foi um homem que ficou mais conhecido, ele ajudou muito na criação de vacinas, prevenção de doenças, prevenção de contaminações, de doenças altamente infecto-contagiosas, mas ficou bem conhecido por conta da pasteurização, que é uma forma, né, de eliminar micro-organismos do leite, né, de alguns alimentos e torná-lo eles de forma que ao ingerir não trouxesse nenhum tipo de infecção ou minimizasse essas infecções. Robert Koch foi o cara que já auxiliou no processo do tratamento da tuberculose, na descoberta dessa bactéria, do desenvolvimento dessa bactéria. Então, alguns
para começar a estudar esses micro-organismos, nós sabemos que eles não são visíveis a olho nu. Então, tudo que eles começavam a estudar eram as reações que os produtos eles tinham a esses micro-organismos, mas visualizar era mais difícil, até que se descobriu os microscópios. Então, como eu estou dizendo, os micro-organismos eram estudados apenas para satisfazerem as curiosidades sobre sua ocorrência, sua morfologia e sua relação com as formas superiores. Então, aqui nós temos essa particularidade em relação aos microscópios, que ele hoje é um aparelho essencial para nós realizarmos nossos estudos, para as pessoas realizarem seus estudos a respeito dos micro-organismos, que é só como nós conseguimos visualizar bactérias, algumas formas de parasitas, fungos, mas até para vírus a gente precisa de um microscópio mais especializado, Então, existem os microscópios de várias formas, de várias maneiras, com várias tecnologias diferentes, e dependendo do tipo de micro-organismo a ser estudado, analisado, ele vai carregar essas características que vão auxiliar nesse processo. E aqui eu coloquei só a imagem do processo de pasteurização. Então, as teorias das gerações espontâneas defendiam, que era o que era defendido por esses pesquisadores, defendia que micro-organismos surgiam espontaneamente em um meio próprio. Os micro-organismos, então, não tinham paz, ou seja, eram como se eles apenas surgissem, eles não tinham um motivo para estar ali. Então, eles simplesmente começavam a se desenvolver em determinado local. Então, eles acreditavam antes, nessa teoria espontânea, que os micro-organismos cresciam por eles mesmos, devido ao ambiente. A gente sabe hoje que não é dessa maneira, Tem que ter um ambiente favorável, é uma contaminação. Então, relembrando só a parte lá da classificação dos seres vivos, que é importante nós sabermos que os micro-organismos, eles vão se classificar conforme os reinos, que a gente vê lá na aula de ciências, no ensino fundamental, onde classifica-se os reinos conforme de 5 maneiras, Reino Monera, que compreende os procariontes, que no caso são as bactérias. Protista, que abrange os protozoários, que são os parasitas. O Plantae, que abrange as plantas. Animalia, que abrange os animais. E Fungi, que compreende todos os fungos. Então, dentro desses reinos não entra o vírus, porque o vírus, alguns livros não consideram ele um ser vivo, porque ele só se torna um ser vivo a partir do momento que ele parasita uma célula. Enquanto ele não tiver contato com uma célula, ele não consegue crescer, ele não consegue se desenvolver, ele não consegue fazer aquilo que as suas funções que ele é criado para realizar. Então, ele precisa de outro ser vivo para ele se desenvolver. Fora do ser vivo, ele cristaliza, mas ele não tem vida própria. Sem uma outra célula, sem um outro ser vivo, ele não tem vida própria. Por isso que alguns livros eles não consideram os vírus como seres vivos. E aí nós vamos começar a falar de algumas doenças que são ocasionadas por bactérias, Então, doenças ocasionadas por bactérias, doenças do sistema tegumentar, que acontecem na pele, tem-se a bromigrose, Então, a bromigrose ela é uma condição na qual a sudorese corporal vem acompanhado de suor desagradável. A bromigrose ela é conhecida popularmente como CC e chulé, Mas aí o termo correto, o termo mais bonito, mas não menos desagradável quando se fala do odor, é a bromigrose. Então, ela vai geralmente ocorrer por conta das bactérias presentes na própria região axilar ou nos próprios pés, que ficam na superfície da pele. Lembra que eu até pedi para vocês pesquisarem ou falarem na aula passada, sobre a microbiota normal. A microbiota normal do nosso corpo, ela é importante porque ela auxilia na defesa.
Então, a partir do momento que há uma proliferação excessiva dessas bactérias, elas acabam ocasionando alterações, né? Então, a pele ela tem a microbiota normal na sua superfície, que auxilia nas defesas a manter as características dessa pele, a prevenir também. Porém, quando fica muito abafado, né, uma transpiração excessiva, tanto no pé quanto na axila, que são os locais mais comuns, então, nesses casos, pode-se facilitar a proliferação excessiva dessas bactérias e, consequentemente, o odor. Então, isso é a bromidrose. Sintomas. Os sintomas característicos da bromidrose, como nós falamos, não chega a ser um sintoma, né? Um sinal, porque a gente apenas sente ou vê, é o odor intenso, a ponto de ser entendido como desagradável, que no caso a sudorese, né, o suor provoca a partir das partes quentes do corpo, como axila, região inguinal, pés, em indivíduos a partir da puberdade, também na idade adulta. Então você nota que geralmente na puberdade, na fase mais idosa, essas pessoas elas vão ter uma facilidade maior de apresentar a bromidrose. Por conta das alterações hormonais, que é comum, que aumenta também essa sudorese, e aí é normal a pessoa ela apresentar um pouco mais de odor nessa fase. Aí os cuidados, né, o tratamento é decidido caso a caso, porque realmente existem situações que é muito desagradável. Tem até uma doença chamada... não é bromidrose, hiperidrose. Hiperidrose, ela é uma doença no qual a pessoa ela tem uma produção de suor excessiva. Ela sua em excesso, no pé, na mão, em locais diferentes. Tanto é que existe um procedimento cirúrgico para fazer a remoção de glândulas ou desligamento de nervos que possam estar incentivando essa sudorese excessiva. Então, nesse caso, é algo patológico, não está sendo ocasionado por falta de higiene ou algo desse tipo. Está sendo ocasionado por uma alteração fisiológica específica. Isso é a hiperidrose, que é o suor excessivo. E aí, nesses casos, a pessoa realmente, por ela ter um suor excessivo, principalmente nos pés ou na axila, se for o caso, até na região inguinal, porque pode ser em partes diferentes do corpo, ela não vai ter nenhum tipo de creme, né, ou algo que minimize, até alivia nos primeiros horários, mas depois não, por conta dessa sudorese excessiva. E abafado, né, constantemente, é claro que a pessoa vai exalar esse odor. E aí, nesses casos, dependendo do nível de incômodo e da região onde acontece, pode ser indicado a cirurgia. Mas, no geral, né, a interferência sobre as bactérias que habitam a pele nas regiões mais quentes do corpo, como a axila e a região inguinal. Aí, nesses casos, utiliza-se a higiene, né, fazer bem a higiene das regiões e utilizar os cremes desodorantes, né, as várias outras substâncias cosméticas que podem auxiliar na prevenção desses odores. Então, para crianças e idosos não é necessário prevenção, pois os níveis hormonais nessa faixa etária não são compatíveis com o surgimento da bromidrose, né? Então, idosos e crianças, geralmente devido às alterações hormonais, eles não vão mais estar apresentando. Já na adolescência e na idade adulta, não há prevenção conhecida, até porque é uma alteração hormonal, a menos realmente que vá descobrir somente nessa fase que a pessoa ela tem hiperidrose. Mas, no geral, não é uma forma que dá para prevenir, dá para auxiliar no tratamento fazendo a higiene correta. A atitude recomendada é a consulta médica tão logo a intensidade seja muito grande, que não é possível tratar somente com a higiene, né? Então, é importante já ter um acompanhamento médico. Também, então, logo a intensidade do odor associada ao suor se torna um motivo de incômodo e transtorno. Então, quando isso chega a realmente trazer um incômodo, um transtorno para essa pessoa, é importante verificar, né, quais são as causas, porque, como eu falei, às vezes pode ser uma alteração fisiológica mesmo e que precisa de um tratamento hormonal ou precisa de uma intervenção cirúrgica. Aí já são situações bem mais específicas.
Mas assim, não é para assustá-los, porque a questão da hiperidrose, ela acontece de forma excessiva mesmo, faz a pessoa estar caminhando, faz a pessoa estar parada, ou em lugar quente ou em lugar frio, ela vai ter o mesmo nível de sudorese, tá? Então a hiperidrose, ela justamente é o excesso mesmo, independente da pessoa estar correndo, sentada no frio ou no calor. Uma outra doença ocasionada por bactéria na pele é a ectema, né? Então a ectema, ela é uma infecção piogênica, né, que atinge a pele, produtora de pus, a gente chama de piogênica porque ela produz pus, né, secreção, que acomete a pele de forma profunda, sendo habitualmente causada pela bactéria Streptococcus pyogenes e eventualmente pelo Staphylococcus aureus. Se vocês forem olhar a lista de microbiota normal, essas duas bactérias, elas fazem parte da microbiota normal do corpo humano. Pode ter caráter profundo, pode atingir até a gordura subcutânea, deixando cicatrizes permanentes. Na superfície da pele ou em algumas partes da mucosa nasal, nós temos a bactéria normal nessa região. A partir do momento que ela sai dessa superfície e ela tem acesso à parte interna da pele, seja por arranhões, né, seja por traumas, então por isso que a gente faz a higiene, antes de vocês fazem a higiene, quem já trabalha com a parte estética, você sempre higieniza a pele antes de fazer uma depilação, né? Você tem esses cuidados, então a gente tem esses cuidados justamente para remover o excesso de bactérias que estejam nessa superfície, porque a partir do momento que você remove um pelo, você está ocasionando uma abertura, né? Uma porta de entrada, que quando a bactéria está na superfície, ótimo, legal, não vai ocasionar dano nenhum. Mas a partir do momento que ela tem acesso à parte interna do corpo, ela pode ocasionar doenças. E uma dessas é a ectema. Então, aqui ó, como ela fica, né, quando realmente tem acesso às camadas internas da pele. O que pode ocasionar? Geralmente higiene precária, alcoolismo, né? Então, a higiene muito precária mesmo, né? Pessoa que não se higieniza, aí começa a ter prurido, então começa a ter os arranhões e as bactérias começam a ter acesso internamente e aí vai formando nessas lesões. Alcoolismo, diabetes descontrolado devido à descamação, à desidratação excessiva da pele, desnutrição, AIDS, né? Porque a AIDS ela baixa imunidade, então mesmo uma microbiota boa, ela acaba se proliferando muito porque a imunidade dessa pessoa se torna baixa. Picadas de insetos e escabiose podem representar a porta de entrada. Porta de entrada, gente, é tudo aquilo que facilita o acesso da bactéria à parte interna do corpo, tá? Então, pode ser alguma mucosa, pode ser feridas, podem ser arranhões, mordidas, então isso são portas de entrada. Como principal fator envolvido, destaca-se a imunodepressão, diminuição das defesas do organismo, que consiste na queda das defesas, né, imunológicas do paciente ou do cliente, porque eu só copiei do meu livro, então eu acabei não mudando aqui para cliente, mas no caso de vocês a gente usa o termo clientes. Então, quando a pessoa ela tem uma debilidade imunológica, ela vai ter a facilidade, não de adquirir somente pneumonia, viroses, gripes em geral, como ela também vai ter a facilidade de desenvolver doenças com a própria microbiota existente no corpo. Sintomas: o quadro tem início com uma área avermelhada e inchada, na qual se desenvolve uma pequena bolha que se rompe, né? Então começa a ter início uma pequena vermelhidão. Ela evolui formando uma ou várias úlceras recobertas por crostas espessas e aderentes da cor de mel. Sua maior ocorrência se dá na metade inferior do corpo, tá? Então, às vezes ela começa bem de leve, como foi a primeira que eu mostrei aqui para vocês, olha. Prurido, vai ficando vermelho, depois vai abrindo e formando essas lesões. Até que ela pode, né, evoluir para a ectema gangrenosa, que é causada por uma potente bactéria. Já temos uma outra bactéria tendo acesso, que é a Pseudomonas aeruginosa.
O tratamento. A base do tratamento é realizada com antibióticos. É bactéria, então vai ser tratado com antibióticos, que podem ser administrados por vários dias conforme a orientação médica. A prevenção consiste em investir em medidas de higiene e de prevenção de doenças que possam comprometer a imunidade do paciente. Cuidados devem ser estipulados, ou estimulados, pois a doença pode evoluir para um quadro renal agudo, glomerulonefrite, que são a inflamação das células dos rins, pós-estreptocócicas, Então, temos essas alterações que podem ser alterações graves, caso essa bactéria chegue na circulação sanguínea e vá para os órgãos importantes, principalmente como os rins, mas podem ir para pulmões e podem ir para outras partes do corpo. Uma outra doença ocasionada por bactéria é a erisipela. A erisipela é uma doença de pele grave, extremamente dolorosa, É uma condição inflamatória que atinge a derme e o panículo adiposo, ou seja, parte de tecido celular subcutâneo, onde fica a gordura, com grande envolvimento dos vasos linfáticos, que é a circulação, uma das circulações dentro do nosso corpo, que auxilia nas defesas. Representa uma forma superficial da celulite, pois atinge predominantemente a derme e a parte superior da gordura subcutânea. Então, a erisipela, inicialmente, ela se manifesta dessa maneira, uma vermelhidão excessiva, como aqui diz, geralmente nos membros inferiores, mas pode acontecer nos membros superiores, costa. Acomete predominantemente membros inferiores de pessoas idosas, cuja circulação venosa e linfática estão debilitadas, porém pode atingir pessoas de qualquer idade e, como eu disse, em qualquer outra parte do corpo. Habitualmente, a erisipela está relacionada a um fator chamado porta de entrada. Lembra da porta de entrada? Que às vezes a porta de entrada pode ser a própria boca, através de alimentos contaminados, pode ser a via nasal por conta de o ar contaminado com gotículas de saliva, pode ser os olhos. Então, locais que são portas de entrada, como úlcera venosa crônica, ou seja, uma pessoa que ela já tem lesão na pele, pé de atleta, infecção fúngica, ou seja, a pessoa tem uma ferida na pele, então vai facilitar a entrada da bactéria. Picada de insetos, ferimentos cutâneos traumáticos e manipulação inadequada das unhas, aqueles ferimentos constantes nas unhas, para algumas pessoas que já têm imunidade baixa, tendo contato com essa bactéria, vai ser uma porta de entrada e ela vai acabar adquirindo a doença. A principal bactéria envolvida é o Streptococcus beta-hemolítico, do grupo A, porém outras bactérias também podem estar envolvidas. Pessoas com baixa condição imunológica, com debilidades nas defesas do organismo, pessoas obesas e com má circulação são as que estão mais predispostas, estão mais susceptíveis a adquirir essa doença. Sintomas. Então, o quadro tem início súbito, com mal-estar geral, fadiga, febre, calafrios, antes mesmo do surgimento de sinais na pele infectada. Em seguida, começa a instalar-se achados locais, como vermelhidão, dor, inchaço e aumento da temperatura. O aparecimento de adenomegalias, ou seja, aumento de algumas glândulas, inflamatória e comum, em casos popularmente conhecidos às vezes como ínguas, Então, é um dos sintomas que pode aparecer, o aumento, o inchaço, dor. Em casos mais graves, podem surgir formação de bolhas, escurecimento do segmento acometido e até quadros de septicemia, que é a infecção generalizada. O tratamento, geralmente o tratamento dessa doença vai ser instituído o mais breve possível, porque quanto mais tempo demorar, mais a bactéria ela vai se disseminar pela circulação, vai se disseminar pelos tecidos e, como eu falei, é uma doença extremamente dolorosa, tendo como base o uso de antibióticos, repouso, elevação do membro afetado e tratar o fator desencadeante, ou seja, o que ocasionou, qual foi a porta de entrada. O antibiótico mais utilizado é a penicilina procaína ou cristalina.
Outros antibióticos podem ser administrados na dependência do perfil de resistência bacteriana. Por vezes, faz-se necessária abordagem cirúrgica, removendo e drenando grandes áreas necróticas ou com pus. Aquela parte vermelha que eu mostrei para vocês, em casos mais avançados, ela começa a necrosar, ou seja, o tecido começa a morrer, vai começando a ficar um tecido escuro. E aí, quanto mais tempo demorar, vai ficar difícil, quando chegar na parte de necrose, não tem mais como reparar o tecido. Aí, o que vai sendo feito? Vai sendo feito a remoção cirúrgica, como se fosse uma raspagem desse tecido morto. Tratamento, deve ser instituído o mais breve possível, como nós já vimos. Prevenção. As melhores medidas preventivas envolvem investir em medidas de limpeza local, evitar as portas de entrada, que são feridas, como traumas, picadas de insetos, dermatoses cutâneas, infecções de pele. Ter atitudes que reduzam a insuficiência linfática e venosa, ou seja, ficar muito tempo em pé, ficar muito tempo sentada, principalmente para quem já é diabético, que vai ter dificuldades maiores quanto à circulação e vai facilitar abrir feridas ou acesso a bactérias em geral que possam ter isso como porta de entrada. Ter um melhor controle do diabetes. Uma outra alteração de pele, ocasionada por bactéria é algo muito conhecido, que às vezes as pessoas confundem até com acne. E na verdade não é a acne, é uma chamada foliculite. A foliculite é uma infecção de pele que se inicia nos folículos pilosos, da pele. Geralmente é motivada por uma infecção bacteriana ou fúngica, mas também pode ser causada por vírus e até mesmo por uma inflamação de pelos encravados, na hora da remoção ou posteriormente à remoção. A infecção se apresenta no formato de pequenas espinhas, como se fossem pequenas espinhas de forma de pontas brancas em torno de um ou mais folículos pilosos. Não é uma infecção grave, aparece comumente logo após a utilização de lâminas ou cera quente, Então, às vezes é algo comum logo após um processo de depilação, porém o problema vai estar no cuidado que a pessoa vai ter em relação a isso, que muitos vão lá, começam a querer remover, começam a coçar, e isso que vai facilitar, vai se tornar uma porta de entrada para bactérias. Os sintomas são surgimento de pequenas espinhas vermelhas com ou sem pus, a pele pode ficar avermelhada e inflamada, coceira e sensibilidade na região. Então, quais são as causas mais comuns de dano folicular? Fricção do barbeador ou roupa apertada. Então, à medida que o barbeador ele é muito friccionado, ele acaba lesionando a pele, e tornando a pele mais sensível e logo depois vai ocasionando prurido, o que vai facilitar com que haja a formação dessa inflamação. Quando a pessoa usa roupa muito apertada também, às vezes acontece a retirada de pelos, sem ser com lâmina, sem ser com nenhum preparo. Isso também pode facilitar a inflamação. Calor e suor, como o causado pelo uso de luvas ou botas de borracha, pelo mesmo motivo das roupas. Certas condições da pele, como dermatite e acne. Lesões na pele por arranhões ou feridas cirúrgicas. Curativo de plástico ou fita adesiva em contato com a área de pelos, quando a gente vai remover, o profissional às vezes vai remover e não tem o cuidado. Então, isso pode facilitar a infecção. O tratamento, ele vai depender do tipo e da gravidade da infecção. Geralmente são infecções simples de serem tratadas. Mesmo se o tratamento ajudar, a infecção pode voltar. Nas foliculites bacterianas, podem ser tratadas com antibióticos tópicos, algumas pomadas tópicas, oral ou uma combinação de oral e tópico, de uso oral e tópico. A prevenção, sempre fazer a higiene da pele, seca e livre de escoriações ou irritações
pode ajudar a prevenir a foliculite, né? Ter o cuidado na hora de fazer as depilações, de fazer a higiene da pele, secar certinho é uma forma de prevenir. Evitar a lavagem antisséptica rotineiramente, pois deixam a pele seca e eliminam as bactérias protetoras. Manter a pele hidratada, tomar cuidado ao fazer a barba, usar gel de barbear, espuma ou sabão para lubrificar as lâminas e evitar cortes, né? No caso de pseudofoliculite da barba, o mais indicado é usar barbeador elétrico, né? Que às vezes a pessoa acaba tendo uma reação alérgica, da reação alérgica devido ao prurido, acaba acontecendo a foliculite. Então, nós vamos finalizar hoje por aqui essa parte de doenças ocasionadas por bactérias que acontecem na pele. Como vocês já perceberam, a maioria delas precisa de uma porta de entrada. São bactérias que ficam presentes na superfície da pele, trazem benefícios para o organismo, mas que quando não estão no seu habitat, no seu local natural, elas acabam ocasionando doenças ao homem. Então, para ter porta de entrada, basta ter uma lesão da pele, superficial ou não. Se essa bactéria estiver ali presente, tiver acesso à parte interna do corpo, então ela vai ocasionar doenças, ok? Então, a atividade está aí com vocês para que vocês possam realizá-la. Na dúvida, estarei aqui para retirá-las, tá?